Vamos sim, Sofia. Nós temos aqui alguns elementos importantes da cultura nordestina. E essa daqui, por exemplo, esse traje do vaqueiro, gibão, chapéu de couro, esse conjunto aqui, ele remete, não tem como remeter ao nordestino. Quando a gente olha para cá, já lembra do nordestino. E esse gibão, para quem não conhece, ele é utilizado pelos vaqueiros, os vaqueiros que trabalham incansavelmente na caatinga, e tem ali, ele serve como uma proteção. Para quem não conhece, e é bem popularmente conhecido na região, principalmente do semiárido, do sertão, na caatinga, tem uma vegetação, né, que tem os espinhos que eles chamam de rasga-beiço, porque por onde passa arranha, inclusive até muitas pessoas, muitos vaqueiros perderam a visão, e aí eles usam esse gibão aqui, usam esses trajes, que são trajes de couro, como proteção. São alguns apenas dos elementos. Eu queria trazer para cá a Ildênia, que é diretora do Museu Theo Brandão. Ildênia, a gente mostrou aí esse traje, essa figura tão importante, esse elemento tão importante para o Nordeste, para a cultura nordestina. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Esse, inclusive, ele foi usado, dá para a gente ver as ranhuras. Então, assim, o nosso Nordeste é representado por essa caatinga, por esses homens tão fortes e que fazem a diferença e que trazem a carne para a mesa da gente, né? Traz também junto toda uma vivência de arte, de cultura, porque eles fazem disso também um espaço de diversão, que é a pega de boi no mato, né? Então, a gente tem alguns elementos aqui, além das peças de couro, muito significativa e importante, mas a gente tem a arte figurativa do Alto do Moura, Lá em Pernambuco, Caruaru. Lá em Pernambuco, Caruaru, e que os nossos mestres aprendem um pouco com o mestre Vitalino, que é o primeiro. Então, a gente tem a peça mais rara aqui, a gente já tinha mostrado a vocês, conversado com a Gazeta outra vez, mas essa é a única peça do Brasil, do mestre Vitalino, que faz parte daqui do acervo do Museu Theo Brandão, que fala sobre essa vida de retirante, né? Então, a gente tem todos os elementos, a família completa. E aquela família tradicional, porque tem cachorro, tem bode, e uma família grande sempre, né? A filharada. A filharada grande, né? Que traz isso, mas muito mais, mestre Vitalino, ele abre esse espaço para os artistas nordestinos, de modo geral. Então, a gente tem nas feiras, nas casas, Quem é criança do Nordeste que não viu na casa de vó exatamente isso, né? É verdade. Nós temos essa caixinha aqui agora. Essa é uma caixa, inclusive, muito valiosa, né? Essa é uma caixa valiosa, né? Esse acervo pertencia a Theo Brandão, né? Que dá o nome ao museu, que era um médico folclorista e que guarda esse acervo importante para falar sobre esse Nordeste. Então, a gente trouxe os dois elementos aqui. Os cordéis, que narra isso muito lindamente sobre as histórias nordestinas, mas a gente também tem as xilogravuras que nascem junto com os cordéis para fazer as capas desses cordéis, né? Então, o seu Enéas, que a gente tem um primeiro cordel aqui, era um grande xilogravurista que trazia os elementos de Alagoas. Então, a gente tem aqui o quilombo, que é uma manifestação que poucas pessoas conhecem, a marujada, né, ou a chegança, como tem as variações do Nordeste, e o guerreiro, que é genuinamente alagoano. E não tem como falar também no cangaço. Essa figura, vou chamar aqui o Rafael. Rafael, queria que você mostrasse essa figura. É uma mulher com uma espingarda na mão e embaixo aqui é o quê? É uma alma levando para o céu, né? É Lula Nogueira, que é um artista alagoano, um artista naif importante da gente e que trouxe esses dois elementos para o museu. Uma é uma noiva, é a tia Minervina, que morre e é enterrada com vestido de noiva, e essa é uma cangaceira levando a alma para o céu. Tinha muito isso no imaginário popular, né? Tinha muito isso, né? A gente escutou, nós crescemos escutando as histórias de cangaço, escutando as histórias de morte, dentro desse imaginário, né? Então, assim, todos os elementos que a gente tem aqui se mesclam muito nesse ser nordestino, né? O couro, a
arte figurativa, a xilogravura, contando essas histórias do cangaço, dos feitos, né, dessas saídas do Nordeste, esse retorno. Então, todos os elementos conversam muito sobre isso. A gente falou sobre o cangaceiro aqui, né? Ali, a alma, ou seja, esse aí acabou de... Acabou, né? Acabou, né? Acabou de cometer um crime e já está levando a alma. E no Nordeste também tem algo que é muito tradicional, que é diferente de todos os lugares do mundo. Eu queria chamar aqui a Eudênia e mostrar também essa figura. Ela já falou aqui. Essa aqui é a tia Minervina. Ela morreu no dia do casamento, né? Tia Minervina morreu do coração no dia do seu casamento e foi enterrado com seu vestido de noiva. E eu queria justamente falar sobre isso, além da história dela, sobre um enterro, um velório nordestino que é diferente, ou seja... Diferente de qualquer lugar do mundo, tem aquela história de beber o defunto. Você bebe o defunto, né? É muito comum nos interiores, né? Se beber o defunto. Então, passa a noite inteira velando, que as pessoas velam na capital, muitas vezes de forma mais silenciosa. No Nordeste, de modo geral, você encontra os velórios, todo mundo bebendo, lembrando das histórias do defunto. Às vezes comemorando, né? Quando tem alguns grupos folclóricos tradicionais que fazem parte. Então, beber o defunto faz parte desse velar esse defunto e fazer essa despedida de forma mais alegre, desprendida, com o nosso jeito. Preservar as lembranças boas daquela pessoa, na verdade. Preservar as lembranças boas, e eu acho que muito com o tom nordestino, né? Com essa grandeza que a gente tem enquanto nordestinos que somos. Tá certo, então. A gente agradece. É isso aí, viu, Sofia? É muito importante essa preservação da história, da memória do povo nordestino, através tanto da arte, das escritas, como os cordéis, enfim, quanto também dessas peças que foram produzidas através dos nossos mestres, enfim. E esse gibão aqui, eu queria finalizar a nossa participação agora, mostrando esse gibão, esse traje que é de proteção aos vaqueiros do sertão do Nordeste. Com você aí.